baseada em Provérbios 4, do 20 ao 27. Eu quero que você entenda isso, só para a gente assimilar bem o que a palavra de Deus vai nos dizer nessa manhã e refletir sobre isso. Quando eu comecei a observar esse trecho de Provérbios, eu fui no início. Se você ver o versículo 1 desse capítulo 4, o conselho está no plural, filhos. Só que no versículo 20, ele vem para o singular, filho. Por quê? Existem tratados de Deus que são personalizados, personificados. É direto com você, é direto comigo, não precisa passar por terceiro. E eu vasculhei esse texto, olhei, eu li, reli, observei, vi outras versões. E eu captei que nesse texto ele tem uma mensagem em que Deus nos pede um posicionamento diferente do que a gente tem no momento em que Ele está nos aconselhando. E eu queria que você entendesse isso, porque isso aqui é algo profundo, assim como as outras ministrações também têm sido profundas, e glória a Deus que as ministrações elas têm se encaixado, elas têm se convergido, elas têm se encontrado. Então eu quero que você preste bem atenção no que a gente vai estar conversando agora. Diz assim, irmãos, verso 20, começando: filho, preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras, nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre-se delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Você está percebendo que nesse versículo 20 não está falando que vai dar vida longa, né, e saúde para todos, mas é para quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente, com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que vai fazer, e todos os seus planos darão certo. E caminhe sempre em frente. Não se desvie num só passo do caminho certo. Entendeu isso? Então vamos agora debulhar em 4 partes esse trecho, ok? Primeiro, Deus sempre tem uma palavra para seus filhos. Tem filho de Deus aqui? Amém? Por que Deus sempre tem uma palavra para os seus filhos? Porque o projeto de Deus é fazer com que os seus filhos vivam o melhor. Você entende isso? Qual é o projeto de Deus? Que seus filhos vivam o melhor. Quem quer viver o melhor aqui? Você quer viver o melhor? Então repete isso comigo: eu vou viver o melhor de Deus a partir de hoje. Amém? Olha o que Provérbios 20 diz pra gente assim: filho, preste atenção no que digo. Para eu viver o melhor de Deus, eu tenho que fazer o quê? Ouvir o que Deus está dizendo. Eu preciso reter o que Deus
fala comigo. Uma pergunta que surgiu enquanto eu estava preparando essa ministração foi: eu perguntei, será que eu sou uma boa pessoa? Na verdade, não. Será que eu sou um bom ouvinte de conselho? Você já te fez essa pergunta? Será que eu sou um bom ouvinte de conselho? Será? Ou será que eu toco o barco do meu jeito? Não paro para ouvir. Não presto atenção no que estão me dizendo. Não avalio o que me disseram. Não faço comparações com aquilo que me disseram e com aquilo que eu estou pensando em fazer. Perceba que, filho, preste o negócio. A gente, quando senta com um filho e fala assim: filho, preste atenção no que eu vou falar. O que a gente está pedindo do filho? Atenção. O que Deus está pedindo da gente agora? Atenção. Por quê? Porque o que Ele tem para falar é importante. A direção dele para a nossa vida é importante. O que Ele tem para fazer na nossa vida é importante. Mas como é que nós entenderemos o que Deus tem para fazer na nossa vida se a gente não der a importância para aquilo que Ele está falando com a gente? Então nós precisamos entender o que Deus está falando. Então o verso 20 diz assim: ó, filho, presta atenção no que eu digo, escute as minhas palavras. Aí Lucas 8,18, só a parte A, Jesus, quando fala aos discípulos, à multidão, a respeito do reino, Jesus ele fala assim: ó, portanto, tomem cuidado e veja como vocês ouvem. Nós somos daqueles filhos que ouve Deus, entende o que Ele diz e põe em prática, ou nós somos daqueles filhos que ouve Deus falar, daqui a 2 minutos a gente já esqueceu tudo que foi dito? Nesse versículo aqui, Jesus ele está dando para mim e para você uma qualidade no ouvir. Existe no ouvir? Existe ou não existe? Tem gente que a palavra entra de um lado, eu não disse nada, foi vocês que disseram. Entra de um lado e sai do outro. Vocês estão dizendo. Mas está dando para mim e para você o seguinte, gente: vejam como vocês ouvem. Ou seja, existe uma diferença quando ouvimos com atenção ou quando ouvimos aleatoriamente. Então o primeiro conselho de Deus para a gente é que a nossa atenção ela tem que estar completamente focada naquilo que Deus está falando, para que o que Deus disser para nós não entre de um lado e saia do outro, ou não fique em vão, e que tenha um lugar para habitar. A palavra de Deus ela precisa de um lugar para ela habitar, para que ela venha fazer o efeito necessário. Você vai entender isso? Então diga comigo: eu preciso dar qualidade ao ouvir a palavra, porque quem dá qualidade é a gente que ouve. Eu dou qualidade ao ouvir a palavra de Deus. Eu dou qualidade. Vamos
a devida qualidade no ouvir. Se perguntar 2 minutos à frente qual foi o texto e o que foi dito, não lembramos de mais nada. Isso é gravíssimo. Por quê? Porque como Deus vai fazer alguma coisa se aquilo que Ele nos falou 2 minutos atrás nós não lembramos? Entende isso? Por isso que Ele fala lá no versículo 20: preste atenção no que eu vou dizer. Preste atenção no que eu vou dizer. Porque o que Ele vai dizer pode gerar coisas, pode não, certamente vai gerar algo bom para a sua vida. Porque eu nunca vi e nunca ouvi dizer que Deus levou alguém para uma furada. Deus leva alguém para furada? Deus dá conselho ruim? Então por que às vezes a gente não ouve um conselho de Deus? Vamos lá. Segundo, aleluia, razões para guardar a palavra. Você tem alguma razão para guardar a palavra de Deus? Você tem? Talvez para algumas pessoas a maior razão em guardar a palavra de Deus é o medo de ir para o inferno. Eu preciso guardar a palavra de Deus, porque senão eu vou para o inferno. Você não vai para o inferno. Você não vai para o inferno. Existem milhares de razões para guardarmos a palavra de Deus. Pena que a gente só pode colocar 2 ou 3 no máximo. Eu coloquei 2. Então, em Provérbios, diz assim, nunca deixe que elas se afastem de você. Você percebe que a culpa da gente muitas das vezes não fazer a vontade de Deus é nossa mesmo? Porque o que eu disse, Deus fala, a palavra vem, mas a gente se esquece, se aparta da palavra. Você conhece crente que já se apartou da palavra faz tempo? Não levanta a mão, gente, me desculpa. Não era para provocar constrangimento. Mas nunca deixe que elas se afastem de você. Veja, não está dizendo que a palavra vai se afastar da gente. A gente se afasta da palavra, mesmo estando dentro da igreja, mesmo sentadinho num banco. Mas como nós estamos estudando Provérbios, Provérbios é conselho para a vida, Provérbios é orientação, Provérbios é direção para a vida. A direção para mim e para a sua vida nessa manhã é: nunca deixe a palavra de lado. Porque se você não estiver focado na palavra, o que vai ser da sua vida como um filho de Deus? Aí é que está o grande problema. Tudo que Deus faz na minha e na sua vida, Ele faz por intermédio da palavra. Você entende isso? Como é que Deus vai abrir uma porta para você? Por intermédio da palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais está na palavra. Como é que você vai resistir a uma tentação? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Está na palavra. Mas se eu deixo a palavra de lado, como é que eu vou viver? Não tem como. Você entende isso, crente? Você entende isso? Que a palavra de Deus, ela é a vitamina que eu e você precisamos? Aqui tem mais razões para guardar a palavra. Lembre delas e ame-as. E elas vão fazer o quê? Darão vida longa. Por que não é para todo mundo? Você entende esse negócio? Ame a palavra. Primeira razão, eu tenho que amar a palavra.
O filho de Deus que não ama a palavra, ele está meio que capenga. O filho de Deus que não ama a palavra, ele está meio de banda, sabe? Porque João 1:1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo era a palavra. Quem é o verbo? Quem é a palavra? Então, se eu não amo a palavra, eu estou perdendo tempo e nem estou amando a Jesus, porque é Jesus que vai me dar vida longa, é Jesus que vai me dar saúde, porque Ele é a palavra revelada dentro de mim. Amém? Nunca deixe que ela se afaste de você. Lembre delas e ame-as. Eu preciso amar a palavra. A razão que eu tenho para amar a palavra é a garantia de uma vida extensa, próspera e saudável. Quem ama a palavra aqui? Agora eu quero que levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Todo mundo aí, pastor, estamos bem na fita. Uma igreja que ama a palavra. Amar significa aproximar, trazer para perto. Traz a palavra para perto de você e você vai ver o efeito que ela vai fazer em você. Traz a palavra para perto de você e você vai ver o efeito que ela vai fazer. Está entendendo? Aí, para desconstruir alguns pensamentos equivocados, eu não tenho razão para me apegar à palavra. Eu não quero ser pastor. Eu não tenho razão para me apegar à palavra. Eu não quero pregar. Eu não tenho razão para me apegar à palavra. Eu não quero ser líder. Mas quem disse que são para essas coisas que você deve se apegar à palavra? Quem disse? Que é para ser pastor, que é para ser líder, que é para fazer alguma coisa à frente da igreja, que você deve se apegar à palavra. O interessante é que esse provérbio está dizendo que eu amo a palavra simplesmente porque esse provérbio está dizendo bem claro isso, que eu devo amar a palavra porque simplesmente é a palavra que vai trazer para mim vida longa e saúde, se eu entender a palavra. Você está percebendo isso? Está dando para você entender? Quem está captando a mensagem diz amém? Amém? Olha o que João 14, versículo 21, 23, Jesus diz: a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que a palavra. E a pessoa que me ama será amada pelo meu, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Então Judas, não o Iscariote, perguntou: Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem o Senhor é? Jesus respondeu: a pessoa que me ama fará o quê? A pessoa que me ama fará o quê? Entendeu isso? A pessoa que me ama. Veja a pergunta que Judas fez: por que tu vais se revelar para nós e não para o mundo? Jesus só se revela para quem o ama. E como Jesus se revela? Jesus se revela manifestando milagre. Jesus se revela realizando o impossível. Jesus não vai se revelar para morrer, porque isso ele já fez. Precisamos entender como igreja de Cristo, semida, invertida na cruz, que
quando Jesus se revela para mim e para cada um de nós, é com um propósito específico. A revelação de Jesus hoje para a igreja é para salvar um pecador. A revelação de Jesus hoje na igreja é para transformar a família de alguém. A revelação de Jesus hoje na igreja é para restaurar a vida de alguém. A revelação de Jesus hoje na igreja é para levantar alguém. Precisamos entender que Jesus, ele se revela para quem o ama. E as revelações de Jesus, ela tem um porquê, ela tem um propósito, tem um fundamento. Não é porque nós somos bonitinhos, somos engraçados ou somos da PIB. É porque nós amamos a mensagem dele. E o Pai nos amará. E tudo que ele tem para fazer será feito. Vocês entenderam isso? Jesus então responde: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará, e o meu Pai e eu viremos viver com ele. Quem crê que Jesus e o Pai está aqui? A família toda está aqui. Entende que nível a igreja está? Em que nível e que dimensão eu e você estamos? Só porque amamos a Jesus? Quantos estavam aqui no domingo à noite passado? Domingo à noite. Quantos lembram qual foi a ministração que o pastor trouxe? O amor. Mais alguém ousa dizer? Viu? Foi domingo passado. Está completando 8 dias hoje. Existe uma prova maior de expressar o amor de Deus da minha e da sua parte, a não ser fazendo o que Jesus respondeu para Judas? Vocês querem que eu conte um segredo para vocês? Posso contar um segredo para vocês? Posso? O amor de Deus por cada um de nós transcendeu o pensamento humano de uma maneira tão grande, mas tão grande, que foi necessário o próprio Deus se encarnar e morrer, só para que eu e você tivesse uma vida de relacionamento com Ele. Você entendeu isso? O amor de Deus transcendeu o pensamento humano de tal maneira que Ele mesmo se encarnou, se sacrificou, para que eu e você tivéssemos relacionamento íntimo com Ele. Fôssemos o amor da vida dele aqui na terra. O conselho de Jesus para Judas é bem claro. Judas, por que o mundo não vai conseguir ver a mim? Por que o mundo não vai conseguir entender o que eu faço? Por que o mundo nunca vai reconhecer quem eu sou? Porque o mundo não ama, Judas, a minha mensagem. Porque a minha mensagem se baseia no amor, Judas, e não em troca de favores. A minha mensagem, Judas, ela se baseia em relacionamento e não em interesse. Judas, a minha mensagem, ela se baseia em posicionamento, comprometimento com o Pai, e não com o sistema. Por isso, Judas, o mundo não vai entender quem eu sou. Mas agora os filhos de Deus entendem quem Jesus é. Os filhos de Deus reconhecem quem Jesus é. Os filhos de Deus entendem a mensagem de Jesus. Por isso que os filhos de Deus amam a mensagem.
Os filhos de Deus amam a mensagem ou eu estou enganado? Amém? Então, quando os filhos de Deus amam a mensagem, o que acontece? Ele é amado pelo Pai, ele é amado pelo Filho, e ele recebe a visita dessa gente toda. Tem como andar sem uma vida longa e sem saúde? Não estou dizendo que quem fica enfermo está sem Jesus, gente. Não interprete dessa maneira, eu preciso explicar isso. Às vezes é possível eu e você pegarmos uma enfermidade, ficarmos doentes, mas isso não significa a ausência de Deus, a ausência de Jesus. Não significa isso. Significa sim que nós somos ainda limitados, que nós somos ainda seres humanos, que nós ainda temos uma vida aqui nessa terra. Mas isso não significa que a enfermidade, que a doença é um propósito de Deus para a nossa vida. Acontece sim, pode acontecer. Mas a promessa de Deus para mim e para você é que em meio a tudo isso, nós somos o quê? Mais que vencedores. Porque a palavra de Deus diz isso para mim e para você. Então qual é a razão que eu tenho para guardar a palavra? Você entendeu que você tem uma razão aqui em cima para guardar a palavra? Não é simplesmente com medo de ir para o inferno. Não, eu vou guardar a palavra porque se eu não guardar a palavra... Não, gente, esquece o inferno. Deus não criou o inferno para mim e para você. O inferno já tem um dono, já tem os moradores do inferno. Você é um habitante do céu, você crê nisso? Você é habitante do céu? Então você não precisa temer isso. Você precisa acreditar que você, em Jesus, é o melhor de Deus aqui na terra. Amém? O terceiro é o intervalo. O intervalo é aquele momento em que nós ouvimos a palavra e até tomarmos uma decisão, a gente tem N pensamentos. Alguém já viveu isso ou só eu? O intervalo. Perceba que versículo 23 e 24, o conselho é: tenha cuidado com o que você... Porque nesse período de pensamento, ou você age de acordo com a palavra, ou então você age de acordo com aquilo que você quer. Entende isso? O intervalo é um perigo. Mas, se eu guardei a palavra, eu estou livre do perigo. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus... Se eu penso de acordo com a minha natureza humana, os meus pensamentos, as minhas ações serão dirigidas de acordo com a minha natureza humana. Agora, só para quem tem o Espírito Santo, levanta a mão. Quem pensa como o Espírito Santo ou com o Espírito Santo? Vamos refletir? Vamos refletir? Você tem agido pela natureza humana, o Santo que habita em você tem dirigido a sua vida. Não podemos negar. A nossa natureza humana, ela existe. Agora, quem é que nos dirige? Todo mundo tem o Espírito Santo. Todo mundo tem. Que confessou a Jesus, crê em Jesus, acredita nessa palavra, todo mundo tem. Mas o intervalo é esse momento aonde você pensa: é de Deus? Não é? É a vontade de Deus? Não é? É Deus que está falando comigo? Não é? Opa, precisamos ter Se o que veio à mente, se o pensamento não trouxe paz,
não trouxe confiança, não trouxe convicção, não faça. É a tua natureza dizendo para você fazer algo que não é a vontade de Deus. Agora, se o pensamento veio, gerou paz, você ficou confortável, confiante, vai em frente. Deus está te dirigindo. Precisamos entender que nós somos guiados pelo Espírito e não pela nossa natureza humana. Olha só, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. O que o Espírito Santo põe na nossa boca? Parece um contraste muito grande esse versículo, esses dois versículos, claro. Cristão falar mentira? Cristão falar palavras perversas? Não vamos entrar nesse mérito, senão a gente vai entrar num grande debate. Mas a grande questão da palavra de Deus para mim e para a sua vida nessa manhã é que quem nos dirige? A quem nós estamos ouvindo? A natureza humana ou a natureza divina? Esse é o nosso intervalo e nós estamos no meio. Percebe que a construção que eu estou fazendo em toda essa administração, ela tem um ponto, e o ponto é a palavra. Se eu estou recheado da palavra, se eu estou cheio da palavra, é muito mais fácil eu ser dirigido pelo Espírito. Se eu amo a Jesus, entendo que o Pai me ama, que Jesus me ama e que eles vieram para estar comigo, é claro que eu vou ser dirigido pelo Espírito. A minha razão de atentar para a palavra, a minha razão de dar ouvido para a palavra, a minha razão de dar a total confiança para a palavra é o intervalo, porque no intervalo é que eu vou precisar até onde eu estou focado com a palavra. Crente que não tem esse relacionamento com a palavra, ele sofre nesse momento do intervalo, porque ele acha que é de Deus e não é, e depois ele quebra a cara. Então vamos fazer um negócio? Prometa para você mesmo que você vai dar mais crédito para a palavra. Prometa para você mesmo que você vai confiar mais na palavra do que nos seus instintos. Acreditamos muito no nosso instinto. Deus não deixou para a gente o instinto, para a gente ser dirigido por Ele. Deus deixou o Espírito Santo, e o Espírito Santo conhece a palavra. A igreja de Jesus precisa estar completamente relacionada com a palavra, dirigida pelo Espírito para andar em vitória. Estou sentindo alguma coisa aqui, mas eu acho que não vai dar certo. Mas eu vou fazer para ver que bicho vai dar. Que loucura, gente. Não vou perguntar quantos já fizeram isso, porque senão até eu levanto a mão. Não, eu acho que não, agora vai. Não, tá praticamente, só falta 1% de certeza para dar certo, mas aquele 1% deu ruim. Deu ruim. Intuição. Não, cara, não é intuição. Está de acordo com a palavra? Tem base bíblica? Se tem, vai embora. Se tem, vai embora. Não tem, pastor, base bíblica nenhuma. Para. Senhor, faço ou não faço? A tua palavra diz que aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos. Você entendeu isso? Ser guiado pelo Espírito é ouvir a voz de Deus. E a gente viu no versículo 20: ouve o que eu digo. Se Deus não disse, não faça. Se Deus não disse, não faça.
Salmo 119, eu gosto muito dessa passagem de Salmo, que por incrível que pareça, no início da minha carreira cristã, o versículo 10 foi o primeiro versículo que eu gravei na vida. Primeiro versículo. Salmos número 119, versículos 9 ao 11. O salmista diz assim: como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não... Mas o que eu faço para não pecar? Guardo aonde? No bolso? Cara, fala assim comigo: a palavra de Deus tem que ser o meu vestido interno. Tem que ser o meu vestido interno. Aqui, aí quando fala assim, como pode um jovem conservar pura a sua vida? Não vamos atacar só os jovens. Como os homens, as mulheres podem manter pura, né, conservarem as suas vidas. Homens maduros, homens velhos, mulheres maduras, mulheres de maior idade, como podem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Lembra que Jesus lá na frente, a gente viu em João, que ele fala que existe um mandamento e esse mandamento revela quem ele é? Não é para a gente guardar a lei. E não é disso que ele está falando. O mandamento é amar. Amar. Jesus está dizendo que quem ama se conserva em tudo. Quem ama tem muitas coisas para viver. Porque se eu amo a palavra, é claro, a palavra vai ser tudo para mim. A palavra vai me dirigir em tudo aquilo que eu fizer. E tudo aquilo que eu fizer, eu vou ter a segurança de Deus. Eu vou ter o favor de Deus, vou ter a honra de Deus, vou ter a direção de Deus, porque eu estou com base naquilo que Ele deixou para mim. Tem uma passagem em Jeremias que Deus fala que eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. E o que é velar? O que é velar? Quando você vai no sepultamento, que estão dizendo que o moço está sendo velado. O que é velar? É observar. Ficar olhando. Está com uma expressão serena. Nem parece que morreu. Está dormindo. Está ali, velando. Só o corpo. Então Deus, ele vela. Ou seja, Deus observa a sua própria palavra para fazê-la cumprir. Gente, Números diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que diria Deus porventura e não faria, ou prometeria e não realizaria. Gente, precisamos acreditar nesse Deus que a gente chama de Pai. Olha só, é só obedecer aos teus mandamentos. Eu procuro te servir de como? De todo? Igreja. Quando a gente entende que o que Deus fez, Ele fez de todo o coração, a gente vai entender que tudo que nós precisamos fazer também tem que ser de todo o coração. Alguém pode definir para mim a expressão tal? Porque Deus amou o mundo de tal. O que significa essa palavra tal? Veja, Deus amou o mundo de tal maneira.
inexplicável. Mas aí o salmista está dizendo: eu procuro te servir. Olha, ele está fazendo para Deus ali uma espécie de justificativa. Eu procuro te servir de todo. Ele queria chegar a esse nível. Eu quero te servir de tal ponto que nada para mim mais tem importância, só o teu reino. Cara, gente, aí não deixe que eu me desvie, porque ele sabia que existia uma possibilidade. Torna a dizer: somos humanos, vivemos aqui nessa terra, nos aborrecemos, nos entristecemos, falhamos. E muitas das vezes esses sentimentos nos levam para longe da palavra, do reino, de Deus, de todas as coisas que estão relacionadas a Jesus. Por quê? Por causa de sentimentos. Mas há uma coisa que eu quero compartilhar com você nessa manhã, é que substitua os teus sentimentos pela convicção de quem você é em Jesus. Substitua todas as impressões que você tem com relação à igreja pela convicção de quem você é segundo a Bíblia. Porque quando nós temos essa convicção de quem eu sou segundo a Bíblia, de quem eu sou segundo o sacrifício de Cristo, de quem eu sou segundo a vontade de Deus, eu posso passar o que for, o meu foco estará no reino. Aleluia! 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 Nada me tira do propósito, nada me tira do caminho, nada me faz desistir da minha vida com Jesus. Nada me faz desistir. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Aí o salmista conclui: eu guardo a tua palavra com a intenção de não falhar. Eu guardo a tua palavra com a intenção de não falhar. Gente, vamos entender uma coisa. Enquanto a gente estiver nessa terra, vão haver situações em que nos levará ao erro. O bom é não errar, mas haverá situações que irão nos levar ao erro. Não estou induzindo você a errar e dizer que foi o pastor que disse que nós podíamos errar. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que vão haver situações que podem nos induzir ao erro, para depois você não mudar a minha frase. Mas o melhor é a gente permanecer com a palavra e fazer o que ela mesmo diz. Ok? Então o intervalo é esse momento, aonde que eu decido pela minha intuição ou pela palavra. Esse é o momento, o intervalo. Para a gente fechar, a palavra na prática. Olha o versículos 24 ao 27. Diz assim, Provérbios: olhe firme para... Essa palavra à frente, ela te lembra algumas coisas que a Bíblia nos ensina? Te lembra algumas coisas? Cristão, filhos de Deus, nascido de novo em Cristo Jesus, precisa entender algo que o profeta Isaías deixou registrado. Olha, não vos lembreis das coisas passadas. Eu estou fazendo coisas novas, vocês não percebem? O profeta disse isso. O conselho de Provérbios é olhar para onde você tem olhado. Onde está o seu olhar? Em qual direção? Elevo os meus olhos para... Existe um ditado que diz por aí
que é para trás, que... Então você entende que é para frente, que... Você já viu alguém andar olhando para trás? Há controvérsia, acho que ele anda para o lado. Eu nunca vi caranguejo andar para trás, não, ele anda para o lado. O conselho para a gente é olhar o que está adiante. Você entende isso? O que está diante de você? O que você deseja? Está lá na frente ou lá atrás? As tuas conquistas estão lá atrás ou lá na frente? O teu projeto de vida está lá atrás ou lá na frente? O que tu sonha para a tua igreja, para a tua casa, para a tua família, está lá atrás ou lá na frente? Pegou esse negócio? Olhe firme para a frente, com toda... Não abaixe a cabeça envergonhado. Eu vou parar nesse envergonhado aqui e vou falar alguma coisa importante. Inspirado por Deus, é claro. Não importa, meu irmão, minha irmã, o que está acontecendo com você que tem roubado a tua alegria de estar na igreja. Não importa. A vergonha não foi o vestido que Deus te deu. O vestido que Deus te deu foi honra. Então Deus está dizendo para você: levanta a cabeça. A perda de hoje não se compara com a tua vitória de amanhã. A bênção que eu tenho preparada para a tua vida não se compara com a frustração que você viveu hoje. O sucesso que eu tenho para você não se compara com a desgraça que você viveu ontem. Por que andar de cabeça baixa, envergonhado por alguma coisa? Não estou aqui fazendo algo para animar você, não. Estou dizendo para você o que Deus tem para fazer na sua vida. Como Deus quer que você se comporte como filho ou uma filha dele. Pastor, é difícil demais, é duro demais, a pancada foi grande, eu não consigo suportar. Existe uma força que vem de Deus, chamada Espírito Santo, que habita em você, que energiza você para suportar todas as situações adversas sobre a sua vida. Como a própria Bíblia diz, essa leve e momentânea tribulação, ela tem o poder de produzir para a sua vida um eterno peso de glória. O problema não é permanente, mas a bênção sim. A frustração não é permanente, mas o sucesso sim. A desonra não é permanente, mas a honra sim, porque vem de Deus. Amém? Olhe firme para frente com toda a confiança, não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão para o plano dar certo. Pega toda a construção dessa palavra. Quem é que vai te dirigir? Para o plano dar certo. Um lembrete bíblico. Atos capítulo 13. A igreja estava reunida, orando, jejuando, esperando uma resposta de Deus sobre quais homens eles iriam enviar para ministrar o evangelho para o mundo. Capítulo 9, a conversão de Saulo. Capítulo 10,
Pedro na casa de Cornélio, o centurião da corte romana, Pedro quebrando um protocolo. Capítulo 11, Pedro tendo que se explicar com a corte da igreja em Jerusalém. E capítulo 12 é um processo onde que a igreja estava decidindo o que fariam com Paulo. E no capítulo 13 a igreja se reúne para orar. E no capítulo 13 a Bíblia diz assim, e o Espírito Santo disse. O Espírito Santo disse. Então, deu certo. O que eles pensaram, de acordo com a vontade de Deus, deu certo. Aleluia. Pense bem no que vocês vão fazer, e todos os seus planos darão certo. Porque eles pensaram de acordo com uma outra coisa, ensino bíblico. Um outro ensino bíblico. Atos capítulo 1, a escolha do 12º apóstolo. Pedro reúne ali a galera, 120 pessoas. Fala assim, vamos tirar a sorte aqui. A sorte que cair vai ser integrada aqui no apostolado. Aquilo não era a vontade de Deus. Matias foi escolhido, mas foi lançado sorte. Eles não pediram a direção de Jesus. E nós estamos assim, eu estou contando com a minha sorte. Pastor, Matias não foi discípulo? Foi discípulo, ele era discípulo, não foi apóstolo. Deus não chamou Matias para ser apóstolo. Foram os apóstolos que contaram Matias como apóstolo. Vontade humana. Vontade humana. Paulo, chamado por Jesus, tratado por Jesus, orientado por Jesus, fez uma lenha na Europa. Você entende isso? Que quando nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo, tudo é nos favorável, tudo nos favorece, tudo fica mais fácil. Por quê? Porque o Espírito Santo move, direciona, envia e abre as portas. Entende? Então, para os planos dar certo, eu tenho que estar bem dirigido. Aí diz assim, evite o mal e caminhe sempre, não se desvie nenhum só passo do caminho certo. Repita comigo, o caminho certo é o caminho que o Espírito Santo coloca os meus pés, com base na palavra. Você entende isso? Você vai andar para onde? Para frente ou para trás? Vai levar uma vida de crente serrote? Sabe como é que é a vida do crente serrote? Não é o que fica pedindo, não. Para frente, para trás. Para frente, para trás. Até conseguir romper aquilo que ele está querendo atravessar. No final, o serrote não vence? Só que com o crente não é sempre assim, não. Às vezes ele se frustra e sai do caminho, sai do propósito. Porque ele está indo lá na frente, está indo lá atrás, está indo lá na frente, está indo lá atrás, está indo lá na frente, está indo lá atrás. Não é o melhor. Filipenses 3, do 13 ao 14, isso aqui é um clássico, todos nós conhecemos. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está onde? Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio Esse prêmio é o quê? Para quê? Para qual Deus? E por meio de Cristo Jesus. Veja que existe um propósito, existe um projeto. Gente, a nossa corrida, junto com a palavra, na prática, é para uma vitória. Ela tem um objetivo. Ela tem um objetivo. O pastor falou aqui no domingo à noite, você vai lembrar disso. Você não é mais um miserável, pobre, cego e nu, você é um filho.
Você é um filho. E quando o filho pratica a palavra do pai, ele pode até se esbarrar com algumas coisas na vida, mas ele vai chegar aonde Deus quer que ele chegue. Hebreus 12:2, o conselho de Deus pra gente. Você pode ler isso sozinho? Você entendeu o que você leu? Vou voltar. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. A cruz fala de sofrimento. A cruz fala de dor. A cruz fala de morte. As coisas ruins não podem fazer com que você desista do que Deus tem para você. O sal da vida não pode fazer com que você retroceda. Não vou falar Giló porque Giló é gostoso, eu gosto. Pelo contrário, ainda que você passe todo o processo difícil, por causa da alegria que Deus tem reservada nele para você, olha o que diz: ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. Por quê? Porque ele sabia que a cruz não era o fim. Jesus sabia que a cruz não era o fim. Precisamos entender quando as circunstâncias vêm. Precisamos entender quando a adversidade vem. Precisamos entender, é nessa hora que a palavra precisa entrar em prática. É nessa hora que o evangelho precisa ser revelado a nós quando a adversidade vem. Jesus, antes de descer, é claro, o Pai disse: tu vai voltar e vai voltar melhor do que está indo. E aquilo gerou alegria no coração de Jesus. Tu de repente deve falar assim: pastor, onde é que estão essas coisas? Não são coisas que estão escritas, são coisas loucas que a gente recebe. São revelações que a gente recebe. Filho, tu vai descer, tu vai morrer, tu vai ser moído, mas quando tu voltar, tu vai voltar mais bonito do que você já é. Isso gerou para Jesus uma alegria, porque, olha, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. Por quê? Porque ele sabia que depois da cruz, cara, tudo seria melhor. Ele sabia que depois da cruz o diabo não podia fazer mais nada com ele. Ele sabia que depois da cruz ninguém mais podia tocar nele. Então, gente, depois do sofrimento ninguém mais pode resistir, eu e você. Depois de uma noite de choro, ninguém mais vai poder entender o nosso riso. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você entende esse negócio? Mas tudo isso, gente, tem uma origem. Tudo isso tem uma fonte. Tudo isso tem uma fonte. Tudo isso tem uma fonte. A fonte é a palavra. A fonte é a palavra. Quantos vão amar mais a palavra aqui nessa manhã? Você pode ficar de pé. Querido, queria estar encorajando você a pegar aí o teu envelope. Preciso encorajar você também